Você já percebeu que quanto mais você tenta ser aceito por todos, menos você é realmente respeitado? Parece injusto, mas existe uma lógica silenciosa por trás disso, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar como sair de um padrão invisível de desvalorização e construir uma presença que naturalmente atrai respeito, admiração e reconhecimento. Não pela força, mas pela consistência, pela clareza e pela forma como você passa a se posicionar diante da vida. Existe uma confusão muito comum que precisa ser resolvida logo no início. Ser bom não é a mesma coisa que ser submisso. Ser generoso não é a mesma coisa que estar disponível o tempo inteiro. E ser alguém de valor não tem absolutamente nada a ver com tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Quando você não entende essa diferença, você entra em um ciclo silencioso onde doa cada vez mais e recebe cada vez menos. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela sensação de estar sempre presente, sempre ajudando, sempre dizendo sim, mas no fundo, percebendo que as pessoas não te levam tão a sério quanto você gostaria. Não existe reconhecimento proporcional, não existe reciprocidade. E aos poucos começa a surgir um desconforto difícil de explicar. Agora observa o oposto. Existem pessoas que não estão disponíveis o tempo todo, que não aceitam qualquer convite, que não participam de tudo. E mesmo assim, são profundamente respeitadas. Quando essas pessoas falam, são ouvidas. Quando se posicionam, são levadas em consideração. E o mais interessante, elas não parecem estar tentando provar nada. A diferença entre esses dois perfis não está na quantidade de esforço, mas na forma como esse esforço é percebido. Valor não é determinado apenas pelo que você faz, mas pela forma como o acesso a você acontece. Quando você se torna previsível, acessível a qualquer momento e sem critério, você se torna comum. E tudo que é comum, por mais útil que seja, dificilmente é valorizado. Existe um princípio muito simples que governa isso. Escassez gera valor. Isso não é apenas uma ideia moderna de mercado, é um padrão que aparece em toda a experiência humana. Aquilo que é abundante e fácil de obter tende a ser subestimado. Aquilo que exige acesso, critério e intenção naturalmente é elevado. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Em Mateus 7,6 está escrito: Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Essa passagem não fala sobre rejeitar pessoas, mas sobre discernimento. Fala sobre não entregar aquilo que é precioso, sem considerar o valor que o outro dá. Isso significa que nem todo ambiente merece o melhor de você. Nem toda pessoa está preparada para receber aquilo que você tem de mais valioso. E quando você não filtra isso, você não apenas se desgasta, mas também diminui o impacto daquilo que poderia ser extraordinário. Vamos usar uma imagem muito simples, mas extremamente poderosa, para entender isso de forma profunda e quase impossível de esquecer. Pense na água. A água é uma das coisas mais essenciais que existem. Ela sustenta a vida, mantém o corpo funcionando, mata a sede, irriga plantações, limpa, renova, preserva. Sem água não existe sobrevivência. Você pode passar dias sem várias coisas, mas sem água, a própria vida começa a entrar em colapso. Ou seja, estamos falando de algo indispensável, vital, insubstituível em muitos contextos. E ainda assim, em uma cidade comum, onde basta abrir uma torneira ou comprar uma garrafa por um valor baixo, a maioria das pessoas quase não pensa no valor real que ela tem. Pelo contrário, muita gente desperdiça, usa sem atenção, deixa escorrer, trata como algo banal. Não porque a água perdeu sua importância, mas porque a facilidade de acesso reduziu a percepção de valor que se tem dela. Agora pense em um diamante. O diamante não mata a sede de ninguém. Não alimenta, não cura o corpo,
não sustenta a vida em um sentido imediato. Você não depende dele para atravessar um dia comum. No entanto, apesar de não ser essencial para sobreviver, ele é tratado como um bem extremamente valioso. Ele é protegido, exibido, desejado, admirado, é associado a luxo, prestígio, exclusividade, poder. E por que isso acontece? Porque o ser humano não atribui valor apenas com base na utilidade prática. A percepção de valor também é influenciada pela raridade, pela dificuldade de acesso, pelo esforço necessário para obter algo, pelo simbolismo que aquele objeto carrega e pela sensação de que nem todos podem tê-lo. Agora vem a camada mais profunda dessa imagem. O valor não está apenas no objeto, o valor está no contexto. Em uma cidade, um copo de água pode parecer algo comum, simples, quase sem importância. Mas leve esse mesmo copo para o meio de um deserto, sob um sol escaldante, depois de horas ou dias de sede, e esse copo passa a valer mais do que qualquer joia. Nesse cenário, o diamante perde todo o seu brilho prático. Ele continua sendo raro, continua sendo caro no mercado, continua sendo admirado em circunstâncias normais, mas ali, diante da necessidade real, ele não resolve o problema principal. Já a água resolve. A água salva. A água devolve a vida. É exatamente aí que começa uma das lições mais importantes sobre valor pessoal. Muitas vezes, as pessoas acreditam que serão mais valorizadas quanto mais úteis forem, quanto mais fizerem pelos outros, quanto mais estiverem disponíveis, quanto mais disserem sim, quanto mais se sacrificarem. Mas a vida mostra que utilidade, sozinha, não garante valorização. A água é útil de forma absoluta e, ainda assim, é banalizada em muitos cenários. O diamante, por outro lado, não é necessário para viver, mas por ser raro, difícil de encontrar, difícil de lapidar e inacessível para a maioria, ganha um status completamente diferente. Agora eu te faço uma pergunta direta. Na sua vida hoje, você está sendo tratado como algo raro ou como algo facilmente acessível? A resposta para essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela é libertadora. Porque a forma como as pessoas te tratam é, em grande parte, um reflexo da forma como você se posiciona. Muitas pessoas vivem em um padrão automático de serventia. Fazem mais do que deveriam, se doam além do necessário, aceitam mais do que suportam. Tudo isso esperando que, em algum momento, isso seja reconhecido. Mas a verdade é que comportamento ensina comportamento. Quando você se coloca como alguém sempre disponível, você ensina ao mundo que seu tempo não tem custo. Quando você aceita qualquer demanda, você comunica que sua energia é ilimitada. E quando você nunca estabelece limites, você perde a referência do seu próprio valor. Jesus, em sua caminhada, demonstrou algo muito importante sobre isso. Ele ajudava, ensinava, curava, mas também se retirava. Em vários momentos ele se afastava das multidões para orar, para descansar, para se reconectar. Ele não vivia reagindo à demanda externa, ele se movia por propósito. Isso mostra que até mesmo na mais alta expressão de amor existe limite, existe direção, existe escolha. E isso não diminui o valor. Pelo contrário, fortalece. Agora vamos falar de algo que pode mudar completamente a forma como você é percebido. A capacidade de dizer não. Parece simples, mas não é. Porque dizer não exige clareza interna, exige coragem, exige disposição para lidar com o desconforto momentâneo em troca de um posicionamento mais sólido. Quando você diz sim para tudo, você perde prioridade. Quando você começa a dizer não com consciência, você começa a construir autoridade. E não é uma autoridade imposta, é uma autoridade percebida. Pessoas de alto valor não dizem não por arrogância. Elas dizem não porque sabem o que estão protegendo.
Sabem que tempo é limitado. Sabem que energia é um recurso valioso. E sabem que nem tudo merece acesso. O apóstolo Paulo escreveu algo muito interessante. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Isso resume perfeitamente o que estamos falando aqui. Você pode fazer muitas coisas, mas isso não significa que deve. Uma estratégia poderosa que poucas pessoas usam é o silêncio. Vivemos em uma cultura onde parece que você precisa se explicar o tempo todo, justificar decisões, responder críticas, preencher qualquer espaço vazio com palavras. Mas quanto mais você fala, mais você se expõe. O silêncio, quando usado com consciência, comunica segurança, controle. Comunica que você não precisa provar nada a ninguém o tempo inteiro. E isso, de forma quase invisível, aumenta o respeito. Pense em alguém que responde a tudo imediatamente, que se justifica em excesso, que tenta explicar cada decisão. Agora pense em alguém que fala pouco, mas quando fala, é claro, direto e consistente. Quem você leva mais a sério? Existe também um aspecto emocional muito importante aqui. Quando alguém te provoca, critica ou tenta te desestabilizar, existe uma reação automática dentro de você. Mas entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que o valor se constrói. Quando você reage impulsivamente, você perde controle. Quando você escolhe sua resposta, você ganha autoridade. Isso não significa ignorar tudo. Significa escolher quando e como responder. Marco Aurélio, imperador romano, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso é profundamente aplicável aqui. Você não controla o que as pessoas fazem, mas controla como responde. E quanto à sua independência? Enquanto você depende emocionalmente, financeiramente ou socialmente de uma única fonte, você perde poder de escolha. E sem escolha, não existe posicionamento forte. Pessoas que são realmente valorizadas têm algo em comum. Elas podem escolher. Não porque são arrogantes, mas porque construíram alternativas. Construíram competências, construíram recursos, construíram estabilidade interna. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas começa com consciência, começa com pequenas decisões, começa com a escolha de não aceitar qualquer condição. Na atualidade, pense em pessoas que se tornaram referência. Elas não chegaram lá agradando todos. Elas chegaram lá sendo consistentes, sendo firmes, sendo fiéis a uma direção. Isso não significa que não erraram, mas significa que não se perderam tentando ser aceitas por todos. Ser raro não é sobre se afastar das pessoas, é sobre não se diluir nelas, é sobre manter sua essência, mesmo em ambientes que tentam moldar você o tempo inteiro. E aqui entra algo fundamental. Você precisa desenvolver algo que te torne difícil de substituir. Não apenas em termos profissionais, mas como pessoa. Isso envolve caráter, envolve competência, envolve presença. A Bíblia fala sobre multiplicar talentos. Isso não é apenas espiritual, é prático. Você precisa desenvolver aquilo que foi colocado em você. Porque quanto mais você cresce, mais você se torna relevante. Mas relevância não é quantidade, é qualidade. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que realmente importa e fazer bem feito. A forma como você aparece importa. Você não precisa estar em todos os lugares. Você não precisa participar de tudo. Quando você aparece menos, mas com mais qualidade, sua presença ganha peso. Isso vale para o trabalho, para a família, para os relacionamentos. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa absorver todos os problemas. Você não precisa ser a solução para tudo. Existe uma diferença entre ser apoio e ser sobrecarga. Quando você assume responsabilidades que não são suas, você se desgasta e ainda ensina os outros a dependerem disso. Dentro da família, isso se torna ainda mais delicado, porque existe afeto
história, expectativa. Mas amor sem respeito se torna desgaste, e respeito exige limite. Você pode amar profundamente e ainda assim estabelecer fronteiras. Você pode estar presente e ainda assim não aceitar tudo. Isso não afasta as pessoas certas. Isso organiza a relação. É essencial construir uma identidade fora das expectativas externas. Você precisa saber quem você é, independente do que os outros esperam. Porque, caso contrário, você vive reagindo, se adaptando, se moldando e nunca se encontra. Ser raro é ser inteiro. É não depender da aprovação constante. É não precisar ser validado a todo momento. Isso traz uma tranquilidade que muda completamente a forma como você se posiciona. E essa tranquilidade é percebida. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Elas percebem quando alguém está ali por escolha, não por necessidade. E isso nos leva a uma verdade simples. As pessoas valorizam mais aquilo que sabem que podem perder. Não por maldade, mas por natureza. E quando você se valoriza, você muda essa dinâmica. Para fechar, eu quero te dizer algo com muita clareza. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa parar de se diminuir. Precisa parar de se oferecer sem critério. Precisa parar de viver tentando agradar todos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui despertou uma nova forma de enxergar sua própria vida, talvez ele também possa ajudar outras pessoas. Então, se quiser, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas mais importante do que isso, escolha uma coisa e aplique hoje, porque o valor não está no que você entende, está no que você vive. E eu realmente espero que, a partir de agora, você comece a se posicionar como alguém que não precisa correr atrás de valor, porque se tornou alguém que naturalmente o atrai.